Gente, então qual é o desafio que a gente tem nessa conversa hoje? Como o Ayrton colocou, realmente eu não consigo ver nenhum desafio maior, tanto do ponto de vista da ciência, quanto do ponto de vista da nossa sociedade hoje, algum problema que seja maior do que a questão das mudanças climáticas globais. Porque ele envolve toda a organização, estrutura da nossa sociedade, toda a estrutura econômica de como a gente vive no nosso planeta hoje. Então, basicamente, nós vamos tentar responder a seguinte pergunta. Ao longo dos próximos 100 anos, o que nós podemos esperar da nossa interação com o planeta da qual a gente depende? Né? É uma pergunta absolutamente crítica. E, para responder essa pergunta, nós vamos olhar tanto para a situação como nós estamos hoje, quanto para o passado, como é que a gente chegou nessa situação, quanto quais são os possíveis cenários futuros de como que a gente possa lidar com essa questão. Então, do ponto de vista do presente, o que nós estamos observando hoje? Qual é a realidade que nós temos? Nós construímos, eu digo 7 bilhões de seres humanos, né? Construímos um sistema socioeconômico, né? Caracterizado por altas taxas de consumo, de bens de consumo para tudo, desde roupa, celulares, automóveis e assim por diante, que aparentemente é insustentável se nós dermos esse padrão de consumo para os 7 bilhões de pessoas que habitam o nosso planeta e que provavelmente daqui a algumas décadas serão 9 a 10 bilhões de pessoas. Essas 9 a 10 bilhões de pessoas terão que se alimentar, terão que ter água, cada um tem direito a ter um forno de micro-ondas em casa, uma televisão e um carrinho na garagem. A questão é a seguinte, se cada um dos 9 bilhões de pessoas tiverem esse padrão de consumo, simplesmente não há recursos naturais no planeta para fornecer esses bens de consumo. E a pergunta é, o que nós vamos fazer com isto? Né? Além disso, nós somos uma única espécie entre as milhões de espécies que habitam o nosso planeta, que é um planeta caracterizado por uma altíssima biodiversidade. Quer dizer, existem questões éticas e questões morais que nós temos que encará-las de frente. Nós temos o direito de fazer uma extinção em massa, não só do urso polar, mas, na verdade, de uma quantidade gigantesca de outros organismos que compartilham o planeta com a gente. E cada um desses organismos joga um papel importante nesse planeta, assim como a gente joga. Então, é muito importante que a gente saiba, basicamente, como lidar com a questão da perda de biodiversidade associada com a questão das mudanças climáticas globais. Bom, hoje o nosso sistema de produção de energia e de bens de consumo joga para a atmosfera a cada ano, sem que a gente se dê conta disso, 40 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. Para vocês terem uma ideia, isso é um número muito grande, né? Esses 40 bilhões de toneladas de gás de efeito estufa já fez um aumento da temperatura da ordem, em média, de 1 grau, e no Brasil essa temperatura já aumentou alguma coisa da ordem de 1,5 graus a 1,8 graus centígrados para as várias regiões do nosso país. Bem, pode parecer muito pouco, né? Mas para um ecossistema, um aumento de temperatura de 1,5 graus é realmente muito grande e altera algumas funções do funcionamento crítico desse ecossistema, e essas disfunções podem se voltar contra nós. Como? Alterando a disponibilidade de água, alterando a produção de alimentos, alterando vários que a gente chama serviços ecossistêmicos, que os ecossistemas como a Amazônia, Mata Atlântica, os oceanos, assim, fazem ao nosso benefício. Então, essas são questões absolutamente críticas. E como é que a gente chegou nessa situação que nós temos hoje, né? Bom, o nosso planeta tem 4,5 bilhões de anos de idade, e nós, espécie humana, aparecemos somente nos últimos 200 mil anos. É muito, muito, muito pouco perto da idade do nosso planeta. Nós somos o produto de uma enorme evolução da vida ao longo desses 4,5 bilhões de anos. Mas um evento muito importante ocorreu no início da Revolução Industrial, em 1850, onde alguns cientistas ingleses descobriram que se você queimar carvão, e mais tarde petróleo e gás natural, ou seja, combustíveis fósseis, você produz trabalho mecânico, né? Então, esse mesmo princípio é o que move o nosso automóvel, é o que move as máquinas na indústria. Isso trouxe um enorme avanço
para nós, do ponto de vista de bem-estar social, riquezas, etc. e tal, né? E construímos a estrutura da nossa sociedade desta maneira. Bem, o que nós estamos constatando agora é que nós temos limites nessa exploração dos recursos naturais do nosso planeta. Nós não podemos continuar queimando combustíveis fósseis ad infinitum, né? E existem várias estratégias para a gente evitar, para melhorar esse relacionamento entre nossa espécie humana e o funcionamento do nosso planeta, né? Bem, mas aí a máquina de vapor, né, do Francis Watt, que foi inventor dessa máquina que revolucionou primeiro a indústria têxtil na Inglaterra e depois revolucionou todo o nosso bem-estar, teve uma série de consequências para o meio ambiente, né? Então, não é só o aquecimento global, mas, na verdade, nós, por exemplo, com o crescimento da agricultura ao longo dos últimos 2000 anos, também mudamos a face do nosso planeta. Derrubamos florestas para fazer plantações de arroz, para cana-de-açúcar hoje, para mover os nossos automóveis e assim por diante, né? Então, todas essas mudanças que não são só a queima de combustíveis fósseis estão claramente alterando a face do nosso planeta. Então, essa consciência é uma coisa muito importante. Isso tem reflexos, por exemplo, sobre como a economia do nosso planeta, como a governança do nosso planeta é organizada hoje. Por exemplo, quando você elege um governo, como, por exemplo, o governo recente dos Estados Unidos, que foi eleito, ele pensa nos próximos 4 anos, num plano de governo para os próximos 4 anos. O grande presidente de uma multinacional, ele pensa, por exemplo, que lucro que aquela companhia dele vai dar no próximo ano, somente. É difícil uma companhia, ou mesmo para um governo, pensar daqui a 50, 100 anos, o que é que nós estamos fazendo com a deterioração ambiental do nosso planeta e os recursos naturais do nosso planeta. Mas nós temos que começar a pensar que todos nós habitamos num planeta único. Nós não moramos no Brasil, nós moramos no planeta Terra. E a mesma coisa com o chinês, a mesma coisa com o americano. Essa consciência de que nós habitamos uma mesma casa para esses 7 bilhões de pessoas e nós temos que fazer algum gerenciamento minimamente razoável desta casa, são conceitos novos, mas extremamente importantes e estratégicos se a gente quiser que os nossos filhos e os nossos netos tenham uma casa razoavelmente bem arrumada, numa temperatura adequada, sem a ocorrência de eventos climáticos extremos que causam enormes danos para a sociedade e assim por diante. E a grande pergunta que a gente tem hoje é como é que a gente vai chegar lá? Quer dizer, ou seja, como é que a gente vislumbra os próximos, digamos, 50 ou 100 anos do nosso planeta? Bom, primeiro, como eu coloquei para vocês, hoje nós estamos emitindo cerca de 40 bilhões de toneladas por ano de gás de efeito estufa e, infelizmente, essa taxa ainda está aumentando, apesar dos esforços desses recentes acordos de redução de emissões, como o Acordo de Paris, que basicamente vai propor reduzir estas emissões em cerca de 32%. E o Acordo de Paris também tenta limitar esse aumento de temperatura a 2 graus centígrados em média. 2 graus centígrados em média no nosso planeta como um todo significa que áreas continentais como o Brasil vai aquecer da ordem de 3 graus a 3,5 graus. Então, vocês imaginam uma cidade como Cuiabá e Manaus, num dia de calor, né? 3 graus, 4 graus mais quentes do que ela é hoje. Não é nada confortável. Mas isso não é confortável para nós. Vocês imaginam para as demais espécies que habitam o ecossistema amazônico, por exemplo, né? E existem questões muito críticas do funcionamento dos ecossistemas, como no caso da Amazônia, porque, por exemplo, as enzimas que controlam a fotossíntese, elas vão começando a perder eficiência conforme você vai aumentando a temperatura de 37 para 38, para 39, para 40 graus. A mesma coisa nós, como quando a gente pega uma febre, né? Você toma cuidado para você não passar de 41 a 42 graus, porque você pode entrar em colapso. E alguns ecossistemas podem vir a entrar em colapso, em particular a floresta amazônica, se a temperatura subir a valores acima dos permitidos pelos processos que regulam o funcionamento desses ecossistemas. E isso, obviamente, é muito importante. Por exemplo, no caso da Amazônia, se a Amazônia, que tem uma quantidade absurdamente gigantesca de carbono armazenada naquele ecossistema, basicamente
sofre um colapso, mesmo que seja parcial, isso vai agravar em muito o aquecimento global. Isso pode acontecer em 10, 20 ou 30 anos. Nós não estamos falando por uma distância muito grande no tempo. Então, é essencial que a gente comece a agir o mais rápido possível. E, para isso, foi implementado o Acordo de Paris, que, mesmo se totalmente implementado, ainda é insuficiente para manter o limite máximo de aumento de temperatura desejado da ordem de 2 graus centígrados. Agora, quais são as possíveis consequências se a gente não conseguir implementar, por exemplo, nem o Acordo de Paris, nem novas medidas de controle de poluição? Bom, a temperatura do planeta pode subir, em média, 5, 6 ou 7 graus, né, dependendo da região, dependendo do cenário de emissões. Isso vai ter um impacto enorme no aumento dos níveis do mar, que o professor Brandini vai discutir com vocês, e isso vai ter um impacto enorme sobre o funcionamento dos ecossistemas, né? Isso vai aumentar a frequência de grandes secas e grandes chuvas muito fortes, né? Então, isso vai ter um impacto socioeconômico enorme para os nossos filhos e para os nossos netos. Então, a gente tem que evitar esse cenário o máximo possível. É possível evitar esse cenário? Não há a menor dúvida, a resposta da ciência é possível, sim, e nem custa muito caro. Mas, obviamente, você precisa de uma série de questões para chegar lá. Primeiro dessas questões é você diminuir o consumo das pessoas. Diminui a maneira com que você mede o sucesso de um país. Quer dizer, é correto você medir o sucesso de um país pelo crescimento do produto industrial bruto? Por que não medir o sucesso de um país pela felicidade com que as pessoas estão tendo com o sistema socioeconômico implantado nesse país? Não seria uma métrica muito mais razoável do que uma métrica baseada no lucro somente a curto prazo das empresas? Quer dizer, são questões que nós temos que realmente pensar coletivamente e tentar mudar este sistema baseado exclusivamente na governança e no lucro a muito curto prazo. Então, nós temos vários cenários. O primeiro, cenários mais catastróficos, né, de que se a gente não reduzir as emissões, a temperatura do planeta vai realmente subir 5, 6 ou 7 graus, ou um cenário onde a gente possa limitar, o mais otimista é limitar o aumento da temperatura da ordem de 2 graus, né? Mas, para isso, nós temos que bolar no nosso planeta um sistema de governança, porque, como a gente está organizado hoje, cada país cuidando da sua própria política, compartilhando uma atmosfera que é global para o planeta como um todo, isso não funciona, né? Porque o que os Estados Unidos faz do ponto de vista da emissão de gás de efeito estufa afeta um índio no meio da Amazônia que jamais foi contactado por qualquer homem branco. Isso, na história do nosso planeta, é muito novo. Nós não tivemos nenhum evento até agora no nosso planeta que afeta todo mundo, inclusive tribos isoladas no meio da Amazônia. Teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eles nem ficaram sabendo que isso ocorreu, mas com as mudanças climáticas eles já estão sofrendo esses efeitos. E isso é uma questão antropologicamente extremamente importante. Então, nós temos uma responsabilidade enorme em mudar o padrão de consumo de energia. Por exemplo, automóveis. É possível, temos tecnologia para construir automóveis 70% a 90% mais eficientes do que a gente tem hoje? A resposta é sim. Isso é possível, isso nem custa muito dinheiro, mas você precisa de políticas públicas claras para dar uma direção para a indústria de que a população quer, no futuro, sobreviver num planeta com um clima razoavelmente ameno. Então, não é uma questão de desenvolvimento tecnológico, nós temos a tecnologia para isso, né? Mas, ao meu ver, falta muito a questão da governança, ou seja, como que nós vamos governar um planeta agora de 7 a 10 bilhões de pessoas, compartilhando os recursos naturais do planeta como um todo, tá? Isso não é trivial. O conceito de país provavelmente vai ter que deixar de existir, porque realmente ele é muito limitado quando a gente trata um planeta como um todo. E nós vamos ter que construir isso. E quem vai ter que construir é esta geração da qual vocês pertencem e seus filhos, porque isso não vai ser uma tarefa fácil, mas é essencial se a gente quiser construir um clima para o nosso planeta com um mínimo de sustentabilidade ao longo das próximas décadas e ao longo dos próximos séculos.
Então, basicamente, essa é a mensagem que eu acho que é muito importante para cada um de nós refletir, que se trata, na verdade, não da sobrevivência da nossa raça humana, porque nós vamos sobreviver a isso, não há dúvida nenhuma, mas nós precisamos mudar todo o sistema que nos levou até essa situação atual que a gente tem. Isto é possível, isso não custa muito dinheiro e é factível, mas vai exigir de nós um esforço socioeconômico e científico muito grande ao longo das próximas décadas. Obrigado pela atenção de vocês.